nós vamos refletir um pouquinho sobre esse querido e amado Mestre Jesus e sobre andar com Ele, né? Caminhar com Jesus. Eu, sendo sincera, acho que foi um encontro, uma preleção que eu não preparei. E para um tema tão complexo. Só que eu fiquei pensando assim, se eu ficar querendo inventar, não é nem inventar, sabe, racionalizar Jesus, tanto que a gente ouve sobre ele, tanto que a gente tenta viver o caminho dele. Eu falei, será possível que eu não vou sentir e conseguir falar, assim, pelo menos esse caminhar que está no nosso degrau, né? Que existe vários degraus para caminhar com Jesus, mas nesse degrau que nós estamos, eu acho que é isso que eu gostaria, assim, que a gente juntos, aqui presente ou no online aí, todos parasse para pensar um pouquinho e vamos construir, assim, esse caminhar com Jesus de verdade, sabe? Que eu vejo, a minha vida toda eu ouço falar Jesus, né? Uma história sobre Jesus que viveu. Desde criança a gente já sabe a historinha de Jesus. Mas será que essa história está realmente dentro de nós, assim, no sentido de eu me mover para agir conforme esse exemplo de Jesus? Ou a gente está vendo, sabe, aquele super-herói que fez muito e eu admiro, que é maravilhoso, mas eu não estou tentando fazer algo como ele, sendo que ele diz que eu posso fazer como ele. E aí, é isso que eu quero pensar junto com vocês, porque não é porque eu estou aqui que eu também não preciso refletir, então vamos refletir junto, construir isso junto aqui. E eu vou buscando, se vocês quiserem falar aí também, buscando assim, o tema de hoje, só fazendo um parênteses aqui, foi também puxado de um encontro que nós tivemos aqui na casa no final de semana e estava muito nessa energia assim maravilhosa do caminho com Jesus, dessa egrégora que foi formada aqui e também isso, né? Sentir assim, nós estamos nessa força aqui dentro da casa. E dentro da humanidade também. Jesus nos pede para caminhar com Ele neste momento. É esse momento que talvez seja aquela pegadas na areia em que a gente não vê os nossos pegados porque nos carrega no colo, sabe que está difícil. E Ele ajuda a gente se carregar. Bem, mas aí, para a gente imaginar como é caminhar com Jesus, imaginar que nós somos discípulos. E os discípulos de Jesus, primeiro que quando Jesus estava lá nesse processo de, digamos, de recrutamento dos discípulos, que ele já sabia que ele iria deixar outros para continuar a sua obra. Vieram os 500 da Galileia que fala, né? E desses 500, à medida que ele ia falando os desafios que tinha para seguir ele, esses 500 foram reduzindo e chegou nos 72 discípulos, digamos, seguidores, na verdade, né? E dos 72, quando ele falou que ele não era desse mundo, todo mundo correu e só ficaram 12. Os 12 que a gente sabe. E desses 12, ele já sabia que todos teriam suas características totalmente diferentes, mas tinha uma característica que era muito forte em todos. E se for pensar assim, o que é que os 500 não tinham? Os 72 não tinha, ao ver de vocês. Se eles não ficaram, é porque eles desistiram. Os 12 que ficaram não é porque eles eram melhores, é porque eles simplesmente não desistiram. Então eles seguiram. E mesmo seguindo,
Ele sabia das dificuldades de cada um. Inclusive que Judas, em algum momento, mas Judas não desistiu. Ele só, digamos assim, pegou ali, ele confundiu o que era Jesus. Mas ele não desistiu de Jesus. Ele mudou o plano final, porque ele percebeu que teve um errinho da parte dele, mas ele não desistiu. Então, os 12 discípulos, o que marcou a permanência foi a determinação em seguir. E aí, juntando essa história, também até no final de semana, a gente estava na história aqui, a conversa de Jesus com Efraim, que Efraim foi um desses seguidores, que ele chega, ele fica sabendo que Jesus está ali nessa, digamos, quase uma campanha, e ele fala, não, eu vou ter algum destaque, eu vou ter alguma recompensa, alguma coisa, eu vou lá, me juntar a Jesus e quem sabe eu não tenho um cargo ali no meio de tudo isso. Aí Jesus vai falar para ele, olha, eu tenho muitos seguidores, muitos discípulos de longe e tem outros de perto. E você quer ser mais ou menos assim, você quer ser um discípulo de longe, de perto? Aí ele foi explicar, o discípulo de longe e o de perto. E ele falou, de longe, depois eu até considero vocês lerem esse texto que é maravilhoso, assim, traz mais detalhes que nos assenta no coração e eu não conseguirei falar ainda aqui. Mas ele diz mais ou menos assim, que o discípulo de longe, às vezes ele trabalha, mas às vezes não. Às vezes ele confia, mas às vezes não. Às vezes ele se entrega, mas às vezes não. Ele se permite ocupar com as coisas materiais, com as buscas que ele tem, com as ocupações materiais, e tá tudo bem. Esse vai e volta. Ele se permite estar nas distrações do dia a dia, da vida material. Esse é o discípulo de longe. Ele sabe, que tem Jesus, que tem essa história toda para seguir, que tem um propósito, que tem uma moral, mas ele se permite viver do jeito que ele entende que pode viver e tal. Ele vive o ritmo do mundo. E já o discípulo de perto, ele vive as dores de seguir Jesus de fato. E ele fala para Efraim, para você me seguir, vai ter que mudar muito o seu ritmo, vai dedicar-se integralmente. E aí, quando ele coloca tudo que ele tem que se adequar para seguir Jesus, aí Efraim fala assim, eu vou ali e depois daqui a pouquinho eu volto. E eu venho venho estar junto em juramento. Daqui a pouco, daqui a uma horinha eu tô aqui de novo, até hoje. Efraim nunca mais voltou. Por que ele não voltou? Naquele momento em que ele estava falando com Jesus, vocês acham que ele estava mentindo? Foi porque ele acabou de dizer, o discípulo de longe ele se perde. Então, quando ele chegou lá, alguém distraiu e ele esqueceu de voltar. Alguém falou, vamos ali fazer tal coisa, e ele nem lembrou que ele tinha um compromisso de juramento e em 1 hora ele tinha que voltar. Ele se ocupou, tinha outras obrigações e nunca mais ele voltou. Então, naquela hora, esse discípulo de longe realmente fala que vai fazer, fala que, mas não está inteiramente corpo, mente e alma, de fato, de verdade, envolvido. Então, quando vem alguma outra coisa ali no mundo, tira a atenção e o leva. E aí, junto com esse ir, vem as atribulações também da vida, Nós ficamos meio solto ao vento. Daí, também é um questionamento meu, durante muito tempo, essa questão de Jesus não ser somente uma figura religiosa e daquele que a gente ser um seguidor, que a gente só tem que reverenciar e seguir ele, porque isso seria uma fé rasa, sem raciocínio, não seria nem de fato uma fé.
porque seria só seguir alguém que está dizendo. A fé verdadeira é nossa, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, aí quando vem assim, pai, então por que eu deveria seguir Jesus? Só porque ele veio com todo esse sofrimento, tudo isso que contam para nós. E quando a gente vai olhar para Jesus, é a mesma coisa que a gente tem que olhar quem está do nosso lado. É o exemplo. O que foi que ele deixou de exemplo na vida dele? Pode ser que tem pessoas ao nosso lado que têm exemplo de Jesus, de verdade. Aquelas pessoas mais velhas, mas também as crianças, os nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos. Tem aqueles exemplos que a gente deveria olhar e falar, olha, isso é tão bonito, isso é tão real, isso é tão verdadeiro, isso é tão puro. E querer seguir isso. Eu vejo muito na minha área profissional, aqueles coleguinhas que falam assim, mas fulano não fez. Fulano fez tanto e eu tô aqui fazendo tanto. E isso está meio que espelhando o que o outro fez de errado, né? Você tem que ser pontual. Aí ele fala assim, mas fulano não é. Eu tô falando do meu jeito aqui, mas não é bem assim, tá, gente? Aí eu viro pra eles e falo, por que você não espelha as coisas boas? Você tá espelhando o que não é bom nele. E o outro que é bom, que tem outro e outro e outro, que tem um bom comportamento, por que você tá espelhando ele? Eu acho que existe os Jesus, os comportamentos ao nosso lado que a gente deve espelhar também e que reflete também a Jesus no nosso dia a dia. Quem tem aquela pessoa que tem muita paciência com os erros dos outros, com os maridos, com os filhos e consegue lidar, aqueles que têm uma harmonia dentro de casa, com diálogo, conversa. Enfim, tem tantos exemplos para a gente seguir. Mas se for olhar para o exemplo de Jesus, que é perfeito, a gente tem muitos. Tudo que ele disse sobre as bem-aventuranças, por exemplo, é o que ele nos deixou. Como a gente pode ser feliz nesse mundo? Aí ele fala, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. E ele viveu a aflição? Ele foi consolado? Aí a gente vê, tudo que ele falou, ele viveu. Vocês podem fazer como eu. Ele também provou isso quando ele sabe que ele já vai desencarnar, né? Então ele passa seus dons para os discípulos. Os seus não, né? É como se ele iniciasse os discípulos passando dons de mediunidade, de cura e tudo mais. Então os discípulos foram iniciados por ele. E eles realmente fizeram cura e a gente sabe que fez. Então ele não falou somente aquilo, ele realmente fez e o outro comprovou que aquilo era possível. Curas num nível como ele fazia antes. Então ele não falou só para agradar. Jesus se tem uma das coisas que eu mais admiro nesse ser, é a sua verdade. Essa coerência do que ele fala, a pura verdade. Então aquilo que a gente ouve e que fala, será que Jesus disse? É gente que ainda não entendeu, ou está escrito errado. Mas ele não disse nada fora do lugar. Se a gente for olhar que ele fala sobre as crianças, ele também deu atenção para as crianças, valorizou, escutou as crianças. Tudo que ele falava, meu reino não é deste mundo. Para nós, há muitas moradas na casa do meu pai, inclusive que muitos afastaram dele, exatamente por ele estar falando sobre isso, porque se hoje nós somos materialistas, imagine naquele tempo. Como assim que existe um outro reino?
Então ele desencarna e ele volta e se apresenta para os demais. Eu estou aqui. Ele é o ressuscitar. Né? E como ele falou, ele veio provar que existe vida após a morte, através desse momento. E em tantas outras coisas. Mas ele disse algo que ele... Acho que tem muitas e muitas passagens de Jesus que fala sobre uma coisa, que é sobre amar o próximo, sobre amar a Deus, acima de tudo, e amar o próximo. E ele disse que se tudo se perdesse, mas se ficasse só isso, a gente já teria uma evolução extraordinária. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Por que amar a Deus sobre todas as coisas? Nós não somos seres materiais. E quando a gente fala Deus, Ele está sobre todas as coisas. Coisas são coisas. Né? Coisas são... não são seres, são coisas. Então, ele não falou amar a Deus acima das pessoas, das coisas. E ele disse que amar ao próximo como a si mesmo. Há tantos anos que eu escuto sobre isso e a cada dia eu fico pensando o que ele quis dizer, porque a palavra dele é atemporal e além disso ele é um entendimento que todo o tempo da nossa vida a gente compreende de forma diferente. E a cada tempo que parece que minha consciência abre um pouquinho, eu entendo isso de uma outra maneira. E o amar a Deus é a gente lembrar que nós não somos seres materiais e eu preciso entender que o amor vem de Deus e não da matéria. E aí, quando a gente faz isso, a gente já está aprendendo a espiritualizar na matéria. Deus está acima de tudo isso. Deus está na matéria, não, a criatura está aqui no plano material, mas isso não é real. Quem é que vai ficar aqui para sempre? Ninguém. Nem eu queria. Deus do céu. Sabendo que tem planos tão maravilhosos, eu vou ficar aqui, vamos todos, mas a gente tem que ir para esses planos maravilhosos, né? Aí ele também fala do amar ao próximo. Será que Deus, o próximo e eu não sou a mesma coisa? A mesma coisa no sentido de que, assim, não somos coisas. Nós somos seres. A coisa que somos é o físico. Nosso corpo é uma coisa. Tá? Tudo que está ao nosso redor é uma coisa. Mas o ser que habita esse corpo é o mesmo princípio que habita a cada um de vocês. É o mesmo que é vindo de Deus. Há alguma lógica de eu não aceitar o meu irmão se ele vem de uma fonte como eu e se integra a Deus como eu? E aí, por isso, ele traz esse ensinamento. Aí, imagina aí. Por que nós matamos? Será que não é porque a gente não vê Deus no outro? Se eu visse Deus acima de tudo, e eu visse Deus no outro, esse ser que vive, por que eu iria matar? Eu me lembro de uma vez que eu estava num curso e até hoje eu não sei se o pessoal entendeu e acho que nem eu mesmo entendi o que eu disse. E talvez vocês também não entendam hoje de novo, nem eu. Mas talvez eu não saiba explicar. Mas teve um tema que eu tinha que descrever e é falar sobre o eu. E aí eu falei assim, eu vejo que o outro é um outro eu. Por quê? Aí vem assim, e não sei se vocês vão
conseguir me compreender, mas eu estou aqui, ok. Mas existe um eu aí dentro de vocês, não tem? Ou não? Existe um eu aí. E esse eu aí tem tristeza? Tem angústia? Porque aqui também tem. Tem saudade? Que também tem. Tem sofrimento? Que também tem. Tem alegria? Que também tem. É um outro eu. Só não está aqui dentro de mim, mas é um outro eu que está lá. E na mesma proporção que dói em mim, eu aqui, dói o eu de lá também. E aí você começa a trazer isso para o dia a dia. E aí, então naquela hora daquela rompante de raiva, que a raiva ainda é por nossas tendências, reminiscências, mas aí você vai freando e vai dizendo, tá, pera, calma, eu me acalmo para eu não jogar isso no outro, que o outro não precisa disso. E eu começo a me colocar no lugar do outro, e tem gente que fala que não, mas eu acho que tem que colocar no lugar do outro sim. Jesus falou que se a gente fizesse ao outro como gostaria que fosse feito a gente, tá tudo certo no mundo. A gente não ia ser desonesto, porque você quer que o outro seja desonesto com você? Não, eu também não ia ser com o outro. Você quer que alguém faça maldade, ou seja mal educado, não seja gentil, tudo que você não gosta que alguém faça com você, é a mesma coisa, porque do outro lado tem um outro eu, igual eu, que tá aqui. Sabe? Então, assim, existe uma dor, e quando eu faço essa dor no outro, ela é tão real e existente quanto ela em mim. Por que eu não consigo ver o outro assim como Jesus via? E ele estava nesse nível já assim tão sublimado sobre essas más tendências que ele não mais se envolvia em nada disso, em nada mesmo. Isso não fazia mais parte do seu corpo físico, porque o que nós temos dessas reminiscências é no corpo, nas memórias celulares, nos registros acásticos, né, que falam, mas não no nosso espírito. O nosso espírito se renova sempre e a gente só está preso aqui nesse sofrimento, porque a Terra é sofrimento. A gente pode até estar na ilusão de que está bom, mas está bom porque a gente não imagina quanto melhor pode ser. E que bom que a gente acha que está bom. Né? E eu mesmo falo assim, que bom que existe umas dores dali, outra daqui, existe, mas se a gente pensar que a Terra é um lugar de sofrimento, até que não está tão ruim assim, né? Dá pra dar um sorrisinho de vez em quando. E aí, quando a gente vai entendendo, eu falo assim, a gente só tá nesse mundo de sofrimento porque a gente está preso no karma que a gente criou. O que é o karma? É a lei de ação e reação. Então, a gente fica fazendo ações com o outro pode ser a natureza, o coletivo ou as pessoas, e toda vez que nós fazemos ações que não condiz com a lei de Deus, de harmonia em todo sentido, eu fico preso naquele que a gente chama de karma, fico preso no karma. Então, a forma da gente sair desse karma e evoluir, e a evolução acontece nesse plano em alguns níveis, e até a gente sair dele, é através da lei do amor, e que Jesus é a personificação de tudo isso. E o amor não seria, então, a unificação de tudo? No sentido de que o dia que eu compreender que a natureza não existe para eu escravizá-la,
os animais não existem para eu maltratar, que as pessoas existem para colaborar, para construir o mundo, e como se fosse o mundo então fosse um grande corpo, e nós somos parte desse corpo. Nós só somos células de troncos diferentes, mas dentro de um mesmo corpo. Então, quando nós estamos querendo desequilibrar essa ordem, eu estou desequilibrando onde eu vivo. Imagine que o nosso corpo ficasse o pulmão brigando com o rim e expulsando ele, maltratando. Às vezes acontece, porque a gente faz isso, né? Mas ele está tentando equilibrar lá. Pelo contrário, ele tem uma sabedoria que eles vão se ajudando. O nosso corpo e tudo que existe na natureza, fora a mente humana, existe para se harmonizar. Se tem muito grilo, existe muito sapo. Acho que é um sapo como grilo, né? Existe uma cadeia aí que ele se equilibra naturalmente, que a gente não precisa se preocupar. E como Jesus também disse, olhai os lírios no campo, as aves no céu, porque eles não precisam de muita coisa. A natureza é sábia e ela se organiza, ela acontece de uma maneira natural. E aí, a gente não deveria ser assim? E é tão mais agradável, é tão mais produtivo, é tão melhor quando a gente se junta para algo. Às vezes nós vemos assim na nossa família, um sofre para cá, outro sofre para lá, o outro não sei o que, e cada um nas suas correrias. Então, se a gente fosse unidos assim, para vamos todo mundo se juntar e ajudar um ao outro, mas isso raramente acontece. O que acontece muitas vezes é que a gente critica, ó lá, ó, fez besteira, ó o outro ali, ó, lá vai outro fazendo tal coisa. E aqui isso não está ajudando. Se a gente fosse, né, mais evoluído, isso é a nossa meta, a gente ia se juntar para fortalecer e resolver aquele problema. Assim como o nosso corpo físico faz. Então, ao meu ver, quando Jesus traz sobre a lei do amor, se a gente for aprofundar, a gente vai chegar exatamente nisso. O amor, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, na lei do amor, que fala o amor é o sentimento por excelência. Nós, no princípio, tínhamos instinto, evoluímos para as sensações e, por fim, os sentimentos. Na Terra, no ser humano, já está trabalhando o sentimento. Não foi sempre assim. A gente antes trabalhava com instinto. Quando a gente chegou aqui como os primatas, a gente era totalmente instintivo. E aí começa a fazer frio, começa a se juntar, por exemplo, e aí nesse encostar um no outro começa a dar uma sensação boa ali. Aí eu começo a ter um ciúmes e eu não quero separar mais daquele. E aí começa a surgir o sentimento nosso. E aí quando chega no sentimento, a gente vai depurando esse sentimento para aquele sentimento que era puro egoísmo, passa a ser colaborativo. E o amor é o sentimento. O planeta Terra existe para chegar no amor. E o amor é o sentimento mais elevado. É tipo a nossa meta de chegar. Se a gente não chegar nessa meta do amor, nós vamos ser convidados a retirar dessa grande mãe terra para que o amor prevaleça, porque ela é feita para ser amor. Ela existe para ter harmonia e amor em todos os seres, em toda a natureza, em todas as pessoas. E ela não tem pressa.
assim como há bilhões e bilhões de anos que chegou até aqui, nessa condição que nós temos, ela muito bem espera bilhões e bilhões de anos para ela se tornar por amor. Mas espera num fluxo que seja realmente fluxo crescente. Mas se a Mãe Terra percebe que nós estamos pendendo mais para a destruição do que para a construção, quem são os agentes destruidores? A Terra foi feita para amor, para fluir o amor. E aí as pessoas que estão aqui por orgulho e egoísmo, porque tudo nasce deles, estão destruindo. Porque tem guerra, porque é egoísmo. O meu país, o meu lugar, o meu povo, a minha religião. O egoísmo faz ter guerra. Às vezes o orgulho também, de não se render, enfim, tantas coisas. E aí, esse momento, também existe o nosso egoísmo de maltratar a natureza, e aí ela começa a reclamar. E vem os cataclismos, vem os desequilíbrios naturais, e vai vir, sempre vai vir, enquanto a Terra não estiver no estado de equilíbrio. Então, para a gente equilibrar a Terra, nós primeiro precisamos nos equilibrar com a lei de Deus, com a lei da natureza. E para terminar, mesmo, e a gente pode pensar que sempre foi uma preocupação minha de falar assim, imagine que nós estamos num mundo com 8 bilhões mais ou menos de encarnados e nós estamos passando por uma transição. Vamos passar por grandes calamidades. Como é que vamos saber? Como é que essa lei, grande lei, como é que Deus vai saber? Quem é o merecedor por mérito, ninguém merece, né? A gente não quer que ninguém merece, mas no sentido assim, a lei da justiça, como é que sabe o peso de cada um no meio desses 8 bilhões? E aí vem a misericórdia de Deus, de Jesus, e sabendo que toda essa matemática ela é muito perfeita e que sempre a gente pode olhar que quantas coisas a gente não foi livrado, quantas coisas aconteceram que poderia ter sido diferente, não foi, porque a gente sempre vai estar no lugar certo, a gente sempre vai estar na hora certa, no lugar certo e com a dinâmica certa. E que, além de tudo isso, tudo que acontece conosco na nossa vida diária é o retorno das nossas ações. É o retorno. E se é retorno, nós devemos ser maduros o suficiente para falar, tudo bem, vou acolher o meu retorno. Mas não sentirmos só porque tem os benfeitores espirituais que estão sempre por nós, nossos anjos de guarda, os benfeitores, e com eles, acima deles, tem Jesus, que está no leme, está com a gente o tempo todo no planeta Terra, desde o princípio e até o fim. E ele não veio para a Terra para deixá-la de qualquer jeito, nem não gerenciar sempre. Então, essa fé nos é pedido demais por Jesus, para que a gente siga lembrando que ele está à frente e ele não é qualquer um, como Suzana. Ele é Jesus e ele sabe do início ao fim de cada partícula. Ele é uníssono. Ele já é o amor único, uníssono a Deus Pai. Por isso que ele diz que ninguém vai ao Pai senão por ele. A gente nunca esqueça dele, dessa força celestial
que sempre está com a gente, e dos bons amigos espirituais também, que são os trabalhadores diretos, que nos apoiam. E assim eu vou agradecendo vocês pela reflexão de hoje, que vocês guardem nos corações que tocou, que fez sentido, que fez pensar, que seja pelo que eu disse ou pelo que foi intuído a vocês. Que Jesus os encontre e os abrace, agora e sempre. Você quer fazer? Então, eu vou fazer um encerramento aqui para... Prece nunca é demais, né? Estamos precisando vibrar por nós todos também. Então, onde estiver, feche os olhos para o físico, material, e volte os olhos para o espiritual, e agradecendo a espiritualidade amiga, a Jesus, o nosso amigo, irmão, por nos acompanhar, nos envolver em toda a nossa caminhada, por cuidar do nosso planeta Terra com tanto amor e carinho. E vamos colocando na mão de Jesus as nossas preocupações, as nossas dores, qualquer outras atribulações. Também vamos mentalizando os irmãos que neste momento passam por grandes necessidades emocionais, físicas, espirituais. Vamos mentalizando e pedindo aos bons irmãos que os visite, que os acolha, os abrace, fornecendo a eles os bons fluidos que eles precisam neste momento. Aqueles irmãos angustiados, desesperançosos, que não vê sentido na vida por alguma razão. Lembrar disso que Jesus nos trouxe, amar a Deus sobre todas as coisas, e lembrar que somos amados por Jesus e Deus nosso Pai. Que essas boas energias, esses bons fluidos nos acompanhem, nos guiem até os nossos lares por toda essa semana e até a semana que vem. Que assim seja. Tchau, meninas. Tchau.